continuar o react que eu estava fazendo no vídeo do canal Semideus, o fascinante mundo da história alternativa. Se você chegou nesse vídeo sem ver o outro, eu sugiro que veja o outro, porque esse é uma continuação do outro. Basicamente, eu estou reagindo ao vídeo que possui histórias alternativas, só que ele não vai mais ou menos dar a opinião dele, ele vai citar livros e teorias que falam de como aconteceria se fosse diferente no passado algo importante. Mais precisamente ele fala dos livros, sabe? Ele fala da opinião do autor do livro. E ele já citou várias coisas, como por exemplo, o que aconteceria se Napoleão vencesse, o que aconteceria se a peste bubônica dizimasse a Europa praticamente, e o que aconteceria se o Bigode vencesse ou se o Império Alemão vencesse, sabe? Porque o Império Alemão é da Primeira Guerra Mundial. O Bigode, né? Eu não posso falar o nome, é da Segunda, né? E ele também falou o que aconteceria se o Alexandre o Grande não morresse. É bem legal ver a primeira parte. E ele vai continuar falando e eu vou reagir à segunda parte aqui. Formadas nas Américas com as... Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Dos colonizadores. Outra obra de história alternativa bem diferente é o livro Roma Eterna, escrito pelo autor americano Robert Silverberg. Silverberg é nome judeu? Porque tem nome de metal, né? Então pode ser judeu. Os judeus não têm boa história com o Império Romano, né? A ruína que durou muito tempo dos judeus começou com o Império Romano, que conquistou o reino independente deles, que era o segundo reino, acho que era Reino Asmoneu, e aí colocou os Herodes, que eram mais aliados de Roma, só que aí uma rebelião fez os judeus serem expulsos, né? E aí basicamente os judeus ficaram vulneráveis. Por isso que basicamente muitos dizem que o Império Romano atribuiu aos judeus a culpa da morte de Jesus e não a Roma, que foi quem teria condenado, né? O crucifixo é um método de execução romano, já que judeus usavam apedrejamento, entre outros. Então pode ser que realmente Roma que executou Jesus, mas talvez judeus possam ter participado, mas nunca saberemos. Essa é a verdade. Explora uma realidade alternativa onde o êxodo hebreu do Egito, liderado por Moisés, falhou, com ele e seus seguidores morrendo afogados no Mar Vermelho. Isso fez com que os hebreus, agora liderados pelo irmão de Moisés, Arão, permanecessem escravos no Egito. Com isso, as religiões abraâmicas não se espalharam para fora do Egito, com os hebreus posteriormente se tornando uma minoria étnica religiosa limitada apenas àquela região. Realmente, o nome dele era Silverberg, tem nome de metal, silver é prata. Realmente, se ele está escrevendo sobre hebreus, ele deve ser um autor judeu. A minha percepção está certa. Se o nome tem nome de metal, se o sobrenome tem nome de metal, geralmente é judeu, como Goldsmith. E se tem men no final, é judeu também, como Hoffman, né? Glaze Hoffman tem um sobrenome judeu. E uma versão alternativa da Bíblia, conhecida nesse universo como o Livro de Arão, que justamente conta a história do êxodo fracassado de Moisés. E sem esse expansionismo, tanto o cristianismo quanto o islamismo nunca se desenvolveram. E o Império Romano, em específico, nunca foi cristianizado. E também nesse universo, o lado ocidental e o lado oriental do Império permaneceram fortes aliados, fazendo com que o Império Romano não caísse. Na verdade, nesse universo, ele durou até o século XX, ou o século 27, segundo. Peraí, aí que está. Primeiro, a noção de Ocidente seria muito diferente, né? Porque basicamente a noção de Ocidente mescla o cristianismo, que não é ocidental, ele foi feito na Judéia, que era a Cananeia, hoje a Palestina, né? Deu nome, são vários nomes, e basicamente as pessoas que falariam de Ocidente falariam mais sobre coisas de cultura grega, cultura greco-romana mesma, pagã, sabe? Politeísta, vários deuses. Inclusive, nessa situação, existiria muito mais
apelo à racialidade do que à tradição. Se você falasse, eu sou de direita, poderia ser uma pessoa que falasse, eu sou da raça superior. Por que isso? O Império Romano foi quem criou o supremacismo branco, só que com a adoção do cristianismo, a tradição começou a se focar muito. E hoje a gente tem mais essas duas direitas, sabe? Sempre teve, mas está tendo de novo. Que é a direita mais tradicionalista, que quer se aliar mais com tradicionalistas, não importando se eles são brancos, como a Rússia, muitos não consideram russos brancos, eu considero, muitos consideram russos turcos, né? Querem se aliar com Israel, muitos não consideram judeus brancos, eu considero, querem se aliar com a Arábia Saudita, né? E essa direita tradicionalista, ela quer os valores que não eram originalmente ocidentais, eram do cristianismo que veio do Oriente Médio. Se você for ver, muitos valores do cristianismo e judaísmo, se forem levados à risca, são similares ao do Islã, que é do Oriente Médio, sabe? Então, basicamente, essa direita é mais tradicionalista. A direita mais racial seria a romana. Basicamente, a que ela prioriza a Europa. E seria assim, talvez só essa direita, caso a tradição não fosse adotada. Seria paganismo, sem tradição, mas ainda assim teria sim colonialismo, sim. Muita gente pensa que colonialismo é do cristianismo. Não, colonialismo é europeu, geralmente. E agora eu não quero saber, segundo, eu quero saber se o império continuam divididos, sabe? O império do Oriente e do Ocidente continuaram divididos. Eu não sei. O calendário romano. Daí, ou se eles ficaram unificados. E vem o nome Roma Eterna. O livro se passa em várias eras dessa história alternativa, mostrando como realmente esse capacete dentro de um capacete. O elmo já é um capacete. Ele colocou um elmo dentro do capacete de astronauta. Isso aí parece uma criança que fez, sabe? Aquela criança fã de Roma. Roma se comportaria ao passar. Inclusive, justamente a direita mais racial, que é a direita do bigode, muitos diziam que o bigode queria reviver os deuses germânicos. Por quê? Porque ele queria tirar toda a tradição. Era uma direita moderna, do partido do Catavento, era uma direita moderna, sem tradição, era um modernismo, só que reacionário, ele era contra coisas novas, mas não por tradição. Quem era tradicional era o Churchill, que era mais ligado à direita pró-cristã, da tradição cristã, enquanto o bigode do partido do Catavento seria mais racial. Então ele se inspiraria mais nos deuses pagãos, mesmo violando a tradição do cristianismo, porque ele era mais racial. E ele gostava do Império Romano justamente por causa disso, né? Ele fazia a saudação romana. E o Império Romano talvez realmente seria só, se tivesse para ter uma direita como hoje, seria só racial. E até hoje estão brigando, né? A direita mais racial está apoiando a Ucrânia, a direita mais tradicional está acenando para a Arábia, Israel, Rússia. A gente tem até o vídeo do Novos Clássicos que diz: o Ocidente acabou. Por quê? Porque a direita se dividiu. Já tinha se dividido antes, né? Na Segunda Guerra Mundial, a racial ficou do lado do Catavento e ela aboliu tradições, se fundiu com coisas da esquerda, sabe? Adotou o socialismo. E a direita mais tradicional ficou do lado do Churchill, né? Defendendo o conservadorismo, sabe? E o Churchill até acusou o candidato do Partido Trabalhista de, se ele for eleito, ele vai transformar a Inglaterra na Alemanha bigodista, né? O Churchill, na hora, ele usou isso contra os inimigos. E hoje a gente está vendo, a direita racial é o Trump, a direita racial é a Europa, né? Que está apoiando a Ucrânia contra a Rússia, tem que ficar com o Ocidente. E a tradicional é o Trump, que está falando para a Europa, não está ligando para a Europa, e o que importa é Israel. E é isso, a gente está vendo essas duas direitas brigando. Eu considero que tem várias versões, alas da direita, uma oposta à outra, né? Eixo, na verdade, não é ala, né? Porque um opõe ao outro. Então tem a racial, tradicional, aí daqui tem a masculinista, a feminista, sabe? E basicamente
eu posso explicar um dia como é que eu acho. Dos séculos, indo à era das navegações e à modernidade. E até mesmo o ex-primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, que era primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, também Falando no homem, escreveu uma história alternativa, por incrível que pareça. Essa história foi escrita em 1930, quando ele tinha 56 anos. eu não sei quem é ali, não sei quem é Gettysburg, vou ver agora. E se Lee não tivesse ganhado a Batalha de Gettysburg? História essa que está relacionada à Guerra Civil Americana. Essa história do Churchill é um pouco confusa de se explicar, mas em resumo, ele escreve a história do ponto de vista O Churchill era pintor e escritor. de um historiador que vive em uma realidade. Seria muito legal ver os dois rivais, o Bigode e o Churchill, pintando, porque os dois eram pintores, né? Aí um competiria para ver quem pintaria. Onde Quem pintaria melhor. o general Robert E. Lee, do Exército Confederado. Em resumo, ele escreve a história do ponto de vista de um historiador que vive em uma realidade onde o general Robert E. Lee, do Exército Confederado Americano, foi vitorioso na Batalha de Gettysburg, uma batalha decisiva da Guerra de Secessão, que aconteceu em 1863, dando a vitória para os confederados na guerra. Esse historiador, personificado por Churchill, especula como seria o mundo se o general Lee perdesse a Batalha de Gettysburg. Basicamente, especulando como seria. Olha, porque não é nem perder a batalha. Perder a batalha significa, nesse caso, perder a guerra. Talvez não seria. Mas se fosse assim, vamos supor, tem os confederados da América se separam. Basicamente, os Estados Unidos não existiria como hoje. Os Estados Unidos não seria uma potência, não teria o petróleo de hoje. Provavelmente ele não teria acesso a todos os mares, e talvez teria só acesso ao Pacífico, ao Atlântico, aos grandes lagos no norte, sabe? O Pacífico no oeste, o Atlântico no leste, mas ao sul ele não teria acesso. A gente nem teria esse negócio de nomear o Golfo do México para Golfo da América, porque basicamente o Golfo do México ou da América nem seria dos Estados Unidos, né? Basicamente não teria essas relações com Cuba, que basicamente teve aquele caos lá de Cuba, porque Cuba é perto da Flórida seria dos confederados. Teve a crise dos mísseis de Cuba, não seria feito assim. Vamos ver. Olha, os Estados Unidos não seriam uma potência, sabe? Os confederados, eles poderiam ser até, sei lá, mais um país pobre igual ao da América Latina, sei lá. Talvez até com tráfico, não sei. Mas os Estados Unidos, eles realmente não teriam exército, eles não entrariam na Primeira Guerra, eles não mudariam o mundo. Talvez a Primeira Guerra seria vencida pelo Império Alemão, né? E é isso. Tem muitas coisas para se desenvolver. Não teria Guerra Fria, não se sabe. Os países confederados, os Estados Confederados, muitos dizem que talvez aboliria a escravidão depois. Poderia virar tipo uma África do Sul, sabe, com apartheid, né? Mas realmente não se sabe o que aconteceria. E obviamente, olha só que ironia. Você pensa, sem o Sul, o Partido Republicano perde, porque o Sul elege o Partido Republicano. Só que na verdade, o Partido Republicano que seria eleito, porque o Partido Republicano que era impopular no Sul. O Partido Republicano só mudou para conservador no sentido de, como pode dizer, no sentido de tradição, por causa que ele queria pegar os pobres. Porque o Partido Democrata, ele era realmente mais conservador, só que era mais no sentido mais de esquerda, sabe? Tipo assim, eu vou apelar pros donos de escravo. É que nem hoje. Hoje tem conflito entre os gays que querem barriga de aluguel e as mulheres que não querem ser, segundo elas, usadas, sabe? E basicamente é assim. Uma esquerda defende os gays, a outra as mulheres. E era assim na época. O Partido Democrata defendia os mais pobres, só que os mais pobres não eram os escravos, mas sim os donos de escravos, e a outra esquerda defendia aí sim os escravos.
Os Estados Unidos nunca teve uma esquerda totalmente alinhada com a esquerda internacional. Basicamente, a esquerda de lá defendia os donos de escravos, como os mais pobres, enquanto a esquerda francesa, liberal, socialista, era anti-escravidão, era pró-escravos. E na época da Guerra Fria, enquanto muitas universidades e jovens estavam sendo comunistas, os jovens e universidades dos Estados Unidos estavam sendo hippies, que eram pacifistas, contra a China, contra a guerra, porque a China invadiu o Tibete. Então eles eram contra a China comunista. E até hoje, né, a esquerda lá é pró-Israel, porque judeus são uma minoria lá. Só que na esquerda internacional, quem é a minoria é o árabe. Então eles são contra Israel por acusar de ser imperialismo, né? E basicamente, nessa situação da Guerra Civil, se o Partido Democrata continuasse existindo, o Partido Democrata não seria igual ao de hoje e teríamos o Partido Republicano de uma esquerda pró, como pode dizer, seria uma esquerda pró-negros, só que ainda assim seria, sei lá, tradicionalista, sabe? Seria a favor de liberdade econômica, não teria esse negócio de tarifa, sabe? E basicamente o Partido Democrata continuaria, sei lá, sendo um partido nanico, sabe? Seria um partido mais racial mesmo. E não teria poder. Poderia ter até uma dinastia, né? Que nem ocorreu na Libéria, do Partido Republicano, né? Basicamente, no Brasil teve uma dinastia do Partido Republicano. Os partidos republicanos da República Velha eram, na verdade, um partido só, o Partido Republicano. E os Estados Unidos poderia ficar por muito tempo com um sistema de partido dominante, né? Nem seria uma democracia igual a que é hoje. Não seria nenhuma potência, né? Os Estados Confederados, eu não sei se seria uma democracia, mas poderia ter períodos de ditadura, como o México teve. E eu vou continuar, porque está muito longo. E a nossa realidade, já que foi isso que aconteceu na vida real com o General Lee. Deixa eu ver se está gravando, porque se não tiver, eu falei muito, né? Tá gravando. Imagina falar tanto e não ser gravado. Perdendo a Batalha de Gettysburg, dando foi isso que aconteceu na vida real com o General Lee perdendo a Batalha de Gettysburg, dando assim uma grande vantagem para o exército da União. Essa história apareceu em uma antologia chamada If Had Happened Otherwise, lançada em 1931. E, obviamente, o gênero da história alternativa aparece também na literatura. Caraca, uma onça pintada em um dragão marinho. A onça pintada do Brasil, dragão marinho em Portugal. Que isso? Por que o dragão marinho? O dragão marinho era o fundador de Caravela, não era nem aliado de Portugal. E olha só isso, olha só esse mapa do Brasil todo bugado, sabe? Vocês não estão vendo, mas o Equador tá com parte do Brasil e ainda é o Equador antigo, sabe? O Equador grande, antes de perder território pro Peru, sabe? O Equador que fazia a fronteira com o Brasil tá sendo parte do Brasil nesse mapa, vocês não estão vendo. E dá um monte, olha só, o Brasil ele vai até os rios da Argentina e até o sul da Argentina, não sei porquê. Brasileira, com a considerada primeira obra dentro do gênero, sendo escrita por um dos autores mais relevantes do realismo mágico brasileiro, o José Jacinto Veiga, que em 1989 publicou a novela A Casca da Serpente, que conta uma história alternativa relacionada a Antônio Conselheiro e a comunidade de Canudos. Em sua história, Antônio Conselheiro não morreu. Eu realmente olhei para o Antônio Conselheiro e pensei que era Tiradentes. Eu pensei, nossa, será que a Inconfidência Mineira, a história é sobre a Inconfidência Mineira ter vencido? Não. Basicamente é sobre o Antônio Conselheiro, sabe? Vamos ver se ele vai citar. Aquele na foto era Antônio Conselheiro, eu confundo os dois. Ao fim, eu confundo os dois na foto, não na história. Da Guerra de Canudos, em 1897, fugindo com alguns dos seus seguidores para posteriormente formar uma nova Canudos, que ainda assim, mesmo nessa versão vai ser tipo um quilombo, sabe? Um reino escondido. Alternativa da história, E assim como reserva indígena, né? Talvez tenha até hoje índio escondido na Amazônia e a gente não sabe. A gente tá cheio de coisa escondida.
quilombo, índio escondido, tem até organização PECRI, PEMI, PENO, PESA, escondido em algum lugar, né? E elas governam as favelas sem a gente saber onde elas estão e quais favelas elas governam. E a gente nem sabe quem governa cada favela. A comunidade não durou tanto tempo assim, sendo destruída alguns anos depois, durante o início da ditadura militar. E outro escritor que... Nossa, a ditadura militar ela foi culpada por muito, hein? Deixa eu ver, agora eu quero ver que é, peraí. Quem escreveu? José Jacinto Veiga. José Jacinto Veiga. Depois eu pesquiso. Depois eu pesquiso. Não, vou pesquisar agora, peraí. José Jacinto Veiga. José Jacinto Veiga. José Jacinto Veiga. Deixa eu ver. Opa, que isso? Ó, vamos ver, ó. Não, achar que esse é comunista, ele falou da ditadura militar, sabe? Por mais que seja estereótipo, né? Mas realmente. Será que aparece alguma coisa aqui? Tá. Será que apareceu alguma coisa no histórico? Eu não queria pesquisar por causa disso. Não, realmente, não apareceu nada. Jó. Alto bem de ouro. Não apareceu nada. Ainda bem. Achei que já tinha aparecido no histórico, né? Não morreu ao fim da Guerra de Canudos, em 1897, fugindo... Aí aparece Natan Fabrício comprou um tanque. Virou Paulo Cogos, Natan Fabrício, histórico do Natan Fabrício. Com alguns dos seus seguidores para posteriormente... Alternativa da história, essa nova comunidade não durou tanto tempo assim, sendo destruída alguns anos depois, durante o início da ditadura militar. E outro escritor que abraça esse gênero aqui no Brasil é o autor contemporâneo Gerson Lodge Ribeiro, que escreve histórias que geralmente apresentam versões alternativas da história do Brasil e... Brasil no plural, hein? Brasis. E outros países da América do Sul, como é o caso do seu livro A Ética da Traição, que explora um Brasil alternativo que tem um território bem menor graças à derrota do país na Guerra do Paraguai. Como o Brasil perderia a Guerra do Paraguai, eu não sei, né? Eu não sei. Como o Brasil perderia a Guerra do Paraguai, eu não sei. Ele tem que explicar não só como seria a história alternativa, como seriam as consequências, mas também ter que explicar por como o Brasil perderia essa guerra. E é bom explicar como ocorreu essa história alternativa, né? Como no livro do Churchill, que falou, os Estados Unidos perdeu a guerra civil porque perdeu essa batalha. Tem que explicar também como foi que teve essa história alternativa. Porque sim, o jeito que foi alterna as consequências. É como eu disse no vídeo passado. Basicamente, uma coisa que surgiu pode fazer uma pessoa que nem seria famosa ser famosa. Se não fosse certas coisas, o Bolsonaro nem seria famoso, sabe? Por exemplo. Então, basicamente, dependendo de como seria, poderia causar um político surgindo do nada e sendo o ditador. Qualquer político pode ser o ditador, sabe? Qualquer político. Maduro, ninguém sabia se viraria ditador, virou ditador. Então, basicamente, o cara eleito nessa eleição pode se tornar ditador. Quem vai ser o cara? Qualquer um pode. Se a gente votasse no outro cara, poderia ser esse cara. A gente nem ouviria do outro, sabe? Basicamente, o que existe é a falta de oportunidade, né? Tem gente que é tão talentosa e não tem oportunidade, não fica famoso. Não inventa coisa, sabe? E tem gente que quer ser um bom presidente, ou um bom ditador, né? Ou um ditador famoso, e não teve oportunidade de chegar ao poder. Ainda bem que alguns ditadores não tiveram também oportunidade de chegar ao poder, né? Ainda bem. Já alguns bons presidentes e bons talentosos, eu queria assim que tivesse
tivessem aplicado seu talento. Mesmo deixando o famoso pessoas erradas, né? Vai que um talentoso que inventou o antibiótico antes que inventaria um antibiótico antes dele ser inventado fosse uma pessoa ruim, sabe? Mas, tudo bem, pelo menos a gente teria antibiótico. E agora vamos ver se ele explica como o Brasil perdeu essa guerra. A Traição é um livro que é considerado por muitos um clássico da ficção científica nacional. Ué, por que o Mato Grosso está no Pará? Não entendi. O Mato Grosso está literalmente fora do Mato Grosso. Já tá errado, sabe? Porque nossa, o Brasil foi dividido como se fosse uma Alemanha ocupada, olha só. Basicamente. Não. Ué, ele não contou? Ué, agora eu não entendo como aconteceu isso, sabe? Eu realmente não entendo. Teve rebeliões, não sei. Por que o Peru se envolveu? Por que teve protetorado do Mato Grosso de quem? Eu quero saber agora. Ah, que nostalgia esse jogo. E chegando na modernidade, hoje... Peraí. Ele não falou da Inconfidência Mineira, de uma história alternativa da Inconfidência Mineira vencendo. Isso seria mais interessante, sabe? O Brasil poderia ser, sei lá, uma república liberal, sabe? Não sei. Poderia ser isso, sabe? Poderia, talvez até ser uma república como da América Latina, sabe? Como as repúblicas, sabe? Cheia de organizações, cartéis, sabe? Poderia ser isso também. Ou poderia prosperar, não sei. Nunca saberemos. Poderia ser mais ligada com a Europa. Ou poderia ser um novo Estados Unidos. Já pensou o Brasil o maior país da América em potência e não os Estados Unidos, né? Ou competindo com os Estados Unidos? Não sei, nunca saberemos. Dia, muitas dessas histórias são contadas através da internet, já que aqui existe uma forte comunidade de pessoas interessadas em história alternativa, tendo um subreddit dedicado. Muita gente fala, gente sem emprego. Não é gente sem emprego. Muitos são crianças, sabe? Criança nem emprego tem, sabe? Depois que ele larga, vai começar a votar, né, esses políticos fora do sistema por nunca gostar do sistema atual. Eles ficam tanto estudando coisa do passado, eles estudam tanto coisa do passado, que quer passar de volta. A esse tema e diversos canais no YouTube que têm como principal conteúdo falar sobre história alternativa, como é o caso de canais de suposição de eleições. Caso do talvez o maior deles, o Alternative History Hub. Mas além disso, um dos lugares onde se pode encontrar histórias alternativas escritas por fãs na internet é o fórum alternativehistory.com, onde... Vou pesquisar, hein? Eu queria pesquisar isso aqui. Ok, vamos ver. Opa, o mouse bugou. Não vou precisar não porque o mouse tá bugando. Mouse bugou, gente. O mouse tá bugando. Realmente esse mouse tá bugado às vezes. Eu vou ter que parar o vídeo daqui a pouco, mas... Qualquer um pode escrever sua própria história alternativa. E lá podemos encontrar histórias como A World of Laughter, A World of Tears. Uma história criada pelo usuário Static Chaos no alternatehistory.com em 2009, onde ele imagina um mundo onde ninguém mais, ninguém menos do que o Walt Disney, sim, o Walt Disney, se torna nos anos 50 o presidente dos Estados Unidos. Sim, isso... Tinha força pra isso, hein? Inclusive ele até fez desenhos anti-guerra, então, tipo assim, o Walt Disney surra o bigode. Mesmo que você ouviu. Nesta linha do tempo, Se o Trump foi, por que não o Walt Disney? O candidato republicano Eisenhower realmente virou presidente dos Estados Unidos, teve em 1952 um ataque cardíaco que o afastou da corrida presidencial. Logo, os republicanos resolveram colocar como candidato do partido apenas o Walt Disney. Faz sentido, porque os republicanos sempre foram antissistema. Desde que ocorreu a crise de 29, o Partido Republicano quase nunca mais elegeu uma pessoa política do sistema. Ou era uma pessoa fora do sistema, ou era uma pessoa apoiada pela pessoa fora do sistema. Por exemplo, o Eisenhower
ele era um general. O Nixon, ele era o vice do Eisenhower. Ele era do sistema, o Nixon, mas era vice do Eisenhower. Ronald Reagan era um ator. O Gerald Ford nem se elegeu, né? Nem vou contar. Ele só foi vice-presidente que ficou ao Nixon sair. E o Reagan era ator e o Bush é vice do Reagan. O Bush pai era vice do Reagan, era do sistema, mas vice do Reagan. E o Bush filho era filho do vice do Reagan. E o Donald Trump, nem precisa dizer, é uma pessoa fora do sistema, tanto como nunca sendo do Partido Republicano, como odiando o sistema atual, sabe? Ele critica o Deep State, ele critica coisas da ONU, sabe? Talvez democracia. E agora, basicamente, toda vez que um candidato do sistema foi candidato pelo Partido Republicano, perdeu depois da crise de 29. Basicamente, só o Partido Democrata apoia o sistema. Por isso a gente vê o Partido Democrata apoiando coisas de sistema global, como, por exemplo, OTAN, sabe? E assim vai. Com a sua popularidade, Walt Disney vence as eleições e se torna presidente. Em seu governo, acontece um aumento do anticomunismo e a guerra da Coreia é reforçada. No seu governo, o Disney controla completamente a mídia, mesclando as produções da Disney com política e Ou seja, ele virou um bigode, só que um bigode do bem, seria? Ele colocou os personagens dele infantis fazendo propaganda do governo. Isso aí já é imaginação de usuário de fórum, né? Do fórum citado. Com certeza foi uma criança que escreveu, né? Criança fã de Frozen. formando instituições da empresa como o Clube do Mickey, onde crianças eram afiliadas em centros de doutrinação, basicamente transformando o Zewa no futuro em uma distopia fascista com a estética da Disney. E como dito antes, muitas histórias alternativas. Aí ele comprou a Lucasfilmes e aí ele usou o símbolo do Darth Vader. Olha só. Se utilizam do conceito da ficção científica, e um dos elementos mais usados é a da viagem do tempo, onde geralmente uma pessoa do presente ou do futuro viaja até o passado. Abraham Lincoln, ele foi churrascado em 65, mas na linha do tempo alternativa ele morreu de causas naturais. O que é isso? É o presente. E na linha alternativa ele não estou entendendo isso aqui, peraí. Timeline. Ele também morreu de causas naturais? O que é isso? Não estou entendendo aqui. Uma pessoa viajou e interviu, mas como assim? Vamos ver. Ele continuou sobrevivendo até o presente, como assim? Na linha branca? Alterando assim algum evento histórico. Esse artifício pode ser visto em obras como o livro A Connecticut Yankee em King's Arthur Court, escrito pelo Mark Twain em 1889, que conta a história de um engenheiro americano chamado Hank Morgan, que Mark Twain é um autor muito famoso lá fora. um certo dia leva um golpe na cabeça e é misteriosamente transportado para a Inglaterra durante o reinado do rei Arthur. Rei Arthur nunca existiu, então não tem jeito. Se você voltasse para essa época, você estaria sonhando mesmo, né? Esse cara deveria estar sonhando, porque Rei Arthur nunca existiu. Você não tem jeito de voltar para a época do Rei Arthur, porque ele não existiu. Série de livros 1632, escrito por Eric Flint, que conta sobre uma fictícia cidade da Virgínia É 1632 ou 1636? Ocidental chamada Grantville, do ano 2000, que fictícia cidade da Virgínia Ocidental Virgínia Ocidental não existia nessa época. Não existia nem na época da Guerra Civil. Só foi criada na Guerra Civil, sabe? chamada Grantville, do ano 2000, que também é teletransportada para o passado, caindo no meio do Sacro Império Romano durante o século XVII. Aí já é viagem, sabe? Literalmente viagem. Viajou pro Sacro Império Romano. Viajou quilômetros. Meio da Guerra dos 30 Anos. E também na internet existe uma linha do tempo criada pelo David Knudsen chamada ICOT American 2002. Só um negócio, se o Império Alemão vencesse, lá no vídeo anterior foi citado, talvez a gente teria o Estado Papal.
Basicamente não teria esse Vaticano, que é um estado pequeno. Mas talvez a gente seria restaurado o estado papal, Roma seria do Papa, a Áustria católica iria influenciar a recriação do estado papal, tornar o vassal da Áustria, que antigamente era da França, mas agora a Áustria seria que protegeria os estados papais. E basicamente os estados papais seria um Israel, sabe? Seria um estado que não conseguiria se defender sozinho, mas era defendido por pessoas por razões religiosas. Descreve um cenário onde os Estados Unidos continental de 2002 é transportado no tempo para o ano de 1942 e os Estados Unidos de 1942 é transportado para o ano de 2002. Logo nessa história, os Estados... Nossa! Como assim? Vamos lá. 2002 é o ano após aquela coisa que o barbudo tem o bigode e o barbudo. Bigode e o barbudo. O barbudo fez, né? Pra onde o... Peraí, foi transportado pra onde? 1942 é transportado... Em 1942. Olha, durante a guerra, sabe? Acho que foi quando teve Pearl Harbor, sabe? Ou seja, dois PA, PTEM, PTA, P2. Para o ano de 2002. Logo nessa história, os Estados Um em Pearl Harbor, outro em Nova York. Unidos de 2002, que tinha acabado de passar pelo 11 de setembro, ainda liderados por George W. Bush, tem que novamente lutar na Segunda Guerra Mundial, agora com tecnologias modernas. Enquanto o país de... Era só jogar uma nuke que acabava a guerra, basicamente. Estados Unidos, nessa época de 2002, tem nuke para destruir o eixo, sabe? 1942 deve coexistir com o mundo moderno de 2002. Bom, como seria, né? Eu acho que esse Estados Unidos seria vetado muito na ONU, né? Seria muito segregativo. Na hora de invadir o Iraque e construir um Estado, talvez a ONU nem aprovaria. E ao construir um Estado, seria um Estado mais segregado, sabe? Um Afeganistão segregado, o Iraque segregado, vamos ver. Ah, já foi. Mas além da literatura, é possível encontrar cenários de história alternativa em outras mídias, como nos jogos. E quando falamos dos jogos, um jogo que é muito relacionado a esse mundo é o game de estratégia. Tem um monte de música desse jogo como trilha sonora de vídeo de mapa, sabe? Mapa histórico. Hearts of Iron 4, lançado em 2016 pela Paradox, sendo um jogo de estratégia de guerra, você é o general e não o soldado. Já jogo de FPS de guerra, você é o soldado e não o general. O que te coloca no cenário da Segunda Guerra Mundial. Legal que o bigode ficou escurecido, talvez para coisas de copyright, de coisas do YouTube, para não ter censura, sabe? Até a bandeira foi trocada, a cruz, né? E permitindo controlar qualquer país que existia na época, dando a você a possibilidade de recriar o que aconteceu na história ou de criar uma linha do tempo completamente diferente. Dado a grande quantidade de cenários que você pode criar no jogo, muita coisa bizarra dá para acontecer na sua campanha. Mas além do jogo base, o Hearts of Iron 4 possui diversos mods que criam cenários alternativos para o período da Segunda Guerra Mundial ou períodos anteriores ou períodos até posteriores, como é o caso do Kaiser Reich, que se passa em uma realidade já citei no primeiro vídeo, onde o Império Alemão e as potências centrais venceram a Primeira Guerra Mundial, ou mod AP Moa Lede. Já pensou se o Brasil fosse um império, se aliasse ao Império Alemão e talvez vencesse a Primeira Guerra Mundial? Não sei se ia vencer, mas basicamente o Brasil ia pegar a Guiana Francesa pelo menos para ele, né? Talvez ele tenha uma colônia em Angola, já que Portugal perdeu a Primeira Guerra Mundial, não sei, né? Tem uma colônia francesa no Congo, não sei. Onde o Napoleão e a França venceram as guerras napoleônicas, havendo até mesmo um mod chamado A House Divided, em que cria uma linha do tempo onde o Brasil não conseguiu se manter unido e foi dividido em 8 nações, que permaneceram independentes até a metade dos anos 30. Todas seriam pobres, talvez, não sei. O
Brasil só ficou rico por causa da população grande. O Brasil, literalmente, não tinha nada pra... Nunca teve nada no Brasil que fazia ele rico, sabe? Só população grande. Se não fosse, a gente não seria a maior potência, sabe? Da América Latina. A gente tinha recursos, mas a população grande ajudou muito, sabe? Com mais população tem mais trabalhador, mais gênios, sabe? Então, mais empresas, mais pessoas vão querer vender aqui, mais empresa estrangeira vai querer fazer curso ou filiais aqui. Basicamente a gente teve um McDonald's antes da Argentina, sabe? Onde o jogo começa com você podendo pegar qualquer uma dessas nações que vão desde uma São Paulo independente até a Confederação do Equador para tentar unificar novamente o Brasil. Mas ainda falando de jogos da Paradox, algo bem interessante que pode ser feito não só com Hearts of Iron, mas com outros jogos da desenvolvedora, é algo que os jogadores chamam de Mega Campaign, que é basicamente jogar os jogos da desenvolvedora de forma cronológica e ir transferindo os saves para o jogo seguinte até criar uma linha do tempo completamente diferente nos últimos jogos. Já que... Não entendi. Vamos ver de novo. Só com Hearts of Iron, mas com outros jogos da desenvolvedora, é algo que os jogadores chamam de Mega Campaign, que é basicamente jogar os jogos da desenvolvedora de forma cronológica e ir transferindo os saves para o jogo seguinte até criar uma linha do tempo completamente diferente no... Nossa, basicamente você pode fazer um Kaiser Reich e depois fazer um simulador caso o Hitler vencesse. Falei o nome do bigode. Caso o bigode vencesse, sabe? Nossa, seria... Tipo assim, não teria bigodes no Kaiser Reich, mas seria tipo um atrás do outro. E é muito legal. Hoje a gente transfere saves, sabe? Como se fosse coisa de internet, a gente vende, compra save. Mas antigamente, na minha época, o save era transferido impressão no memory card. O memory card, caso vocês não saibam, era um não era cartão, era um cartuchinho, sabe? Você colocava e ele salvava o jogo e não importava se a gente trocava o CD ou se a gente levava para o CD do amigo. O memory card colocava o jogo do CD no ponto que você salvou. Hoje é a mesma coisa, só que ao invés de save, de memory card é uma room, né? É um dado que você, se você se formata o computador, aí você coloca o save que você tinha no novo computador. Os últimos jogos, já que quando você zera um dos jogos, você acaba no período onde o jogo seguinte começa, então você pode transferir esse save e continuar aquela linha do tempo no jogo seguinte. Os jogos... isso é muito bom. Basicamente, se você pode então, nesse caso, iniciar o Se o Bigode Venceu, só que sem o bigode, sabe? Basicamente com o Kaiser Reich, sabe? Que geralmente são vistos nessa Mega Campaign são em ordem cronológica o jogo Imperator Rome, que se passa na época da ascensão de Roma, o Crusaders Kings 3, que se passa na Idade Média, o Europa Universalis 4, que se passa no início da Era Moderna e na Era das Colonizações, o Victoria 3, que se passa na Era Vitoriana até os anos 30, e o Hearts of Iron 4. Que também eram eras de colonizações, só que com uma colonização mais sanguinária, né? Se passa na Segunda Guerra Mundial. Alguns até incluem o jogo Stellaris, que se passa no futuro distante durante o período do imperialismo galáctico. Depende de quem vai ser o imperador, né? Já pensou, tipo assim, você já parou para pensar que, como posso dizer, não só quem inventar primeiro o foguete, mas talvez o povo que mais tem características boas para sair da Terra vai ser o que vai colonizar o espaço e basicamente vai levar o que é Terra para os outros, sabe? Basicamente, não interessa se for um povo minoritário aqui. Se ele conseguir colonizar o espaço, o que vai ser humano no espaço vai ser ele. Porque tudo fora do espaço, dentro da Terra, está dentro dessa bola azul, preso na gravidade, como Carl Sagan disse. Basicamente, tudo vai ficar aqui. Tudo que a gente conhece está aqui. Nada que a gente conhece vai para fora se não for levado junto. Então, qual nação terá
melhor sociedade, mais evolução, mais qualificação ou mais tecnologia para explorar o espaço? Vamos ver, né? Pode ser a nova corrida espacial. Podemos fazer a partida do espaço, não sei. E parando para pensar, esse negócio de colonizar o espaço é, sei lá, é basicamente colonialismo antigo. Só que pra ateu gostar, sabe? Pra esquerdista gostar. Basicamente é a mesma coisa. Você vai num lugar, invade e toma. É isso, isso é que é império espacial, né? O império que o esquerdista gosta. É isso que é colonização espacial. É colonização que o esquerdista gosta. Então eu acho que é isso. Essa foi a. É isso, gente. Então, se inscrevam no canal do Semideus. É um canal muito bom. E deem um like e se inscrevam no meu canal também. Até mais.